Olá, esta é a questão 153 do Enem 2022, o caderno azul, e o tema da questão é um tema de geometria espacial, volume do cone. Antes de iniciar a resolução da questão, vou deixar também os links, das videoaulas para vocês poderem acessar aí também. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as postagens semanais e indique o canal aí para outras pessoas, compartilhe, curte, use a parte dos comentários para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas interessadas no tema de matemática do Enem 2022. Bom, a questão diz o seguinte, é uma questão assim um pouquinho difícil, mas vamos lá. Em uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular, reto, certo? Com as medidas do diâmetro e da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros. Então está lá o diâmetro, que é de uma borda a outra, e a altura, que é a distância da base até o vértice aqui do cone, conforme a figura. Devido a um aumento no preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume menor, com 19% menor do que o volume que está desse jeito aí descrito na figura. No mesmo formato de cone circular, certo? Só que a altura vai ser mantida, tá? Então vai ser mantida de acordo com 10 centímetros. Ora, se a altura vai ser mantida, então o diâmetro ou o raio vai ter que diminuir, para que o volume diminua no caso do cone aí, certo? E a pergunta diz o seguinte: para isso a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida do raio da base em centímetros igual aí tá lá as alternativas. Lembrando que o raio é a distância do centro até a borda, isso aqui que nós chamamos de raio, essa parte aqui que vai ser a metade desse diâmetro, certo? Bom, nós vamos começar calculando o volume deste cone do jeito que está, tá? Então vou colocar como volume atual, certo? É o volume do jeito que está. E aí, para calcular o volume, eu vou usar o π como a letra grega mesmo, porque não pediu nenhum valor para substituir. O raio aqui seria 4 elevado a 2, tá? Então vou colocar aqui 4 elevado a 2 vezes 10, tudo isso dividido por 3, certo? Que aí é o cálculo do volume. Aqui o que dá para fazer é o seguinte: dá para fazer 4 vezes 4, que dá igual a 16, 16 vezes 10 dá 160. Então o volume atual vai ser igual a 160 π sobre 3, tá? Então esse é o volume atual. Aí o que acontece? Com as modificações que foram feitas aí, falou que o volume novo vai diminuir 19%. Então se o volume é 100%, tá? E eu vou diminuir 19, então ele vai passar a ser quanto? 81%. Então vai ter que ter 81% deste volume que foi feito aqui. Então vou fazer o cálculo aqui usando a ideia de fração, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ou seja, 81 sobre 100, porque tem a letra grega ali para a gente poder fazer. Então o cálculo vai ficar o seguinte, 160 π sobre 3 vezes 81, que é 81%, sobre 100, tá? E a gente vai simplificar algumas coisas aqui para ficar mais fácil. Esse com esse, 16 dividido por 10 dá 1,6, então já vou colocar aqui 1,6. E aqui dá para a gente simplificar esses dois camaradas aqui, 81 dividido por 3 dá 27. Então a gente vai fazer 1,6 vezes 27. Então vou fazer aqui no cantinho aqui, vou colocar o 27 primeiro, vezes 1,6, tá bom? Fazer o cálculo aqui, então vai ficar 6 vezes 2 dá 42,
vai 4, 6 vezes 2 dá 12, com o 4 que subiu, isso aqui vai dar 16. Então 16 mais 27. Opa, 27, não 72, né? Somando aqui os dois, eu vou encontrar 2, aqui vai dar 13, vai 1, aqui vai dar 4, certo? Então o volume novo vai ser igual a 43,2 π, certo? Então isso é o volume novo. Aí agora o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular qual é o raio que que tem que ser da base para que diminua este volume aí. Então eu fiz o seguinte, eu comecei fazendo o volume do cálculo, né? Vou colocar como volume novo, e aí eu vou fazer o seguinte, colocar esse volume, que é o 43,2 π, e usar a fórmula do volume para a gente poder fazer o cálculo aqui, que é π vezes r elevado a 2 vezes 10, que é essa altura, tudo isso dividido por 3, tá? Já vou simplificar aqui, porque esse π tá multiplicando, vai passar dividindo, então já vai cancelar com esse daqui para ficar mais fácil, né? Então a gente só tem os números agora para se preocupar. E aí o que eu vou fazer? Esse 3 aqui, ele está dividindo, o contrário de dividir, multiplicar. Então eu posso escrever esta equação da seguinte forma, 43,2 vezes 3, que vai ser igual a r ao quadrado vezes 10. Vou resolver aqui o 43,2 vezes 3. Vamos ver quanto que dá essa bagaça aqui. Então aqui vai dar 6, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 12, contando as casas decimais. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 129,6 vai ser igual a r elevado a 2 vezes 10, tá? Esse 10 está multiplicando, passa dividindo, então eu posso escrever o seguinte, 129,6 dividido por 10, que vai ser igual a r elevado a 2. Dividir por 10 aqui, essa casa vai andar a vírgula vai andar uma casa para a esquerda, então eu vou ter o seguinte, 12,96 é igual a r elevado a 2. E aí agora eu vou ter que calcular a raiz desse número aqui com vírgula, tá? E como que a gente faz isso sem a calculadora? Como tem duas casas aqui, isso é o resultado da divisão por 100. Então eu posso escrever esse número em forma de fração, ó. Vou escrever 1296 dividido por 10, que vai dar a mesma coisa que isso aqui, ou por 100, perdão, que vai dar a mesma coisa que esse número que está aqui em cima. E aí agora eu consigo calcular a raiz, né? A raiz desses dois camaradas aqui. Então vai ficar 1296 sobre 100, e aí aqui eu vou calcular a raiz deste númerozinho aqui, né? Vai ser igual a r somente, tá? Então a raiz de 1296 é igual a 36, tá? É igual a 36. E a raiz de 100 é igual a 10. Então eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que o r ali vai ser igual a, vou colocar dessa forma, depois eu inverto aqui. Ficou 10 sobre 10, né? Sobre 10, isso daqui, igual a R. R não está mais elevado a 2 porque eu fiz a raiz. Fazendo a divisão aqui, eu posso escrever que o R seria igual a 3,6, tá? 3,6, que é o resultado dessa divisão aqui, tá bom? Então, isso corresponde à alternativa C, que tá 3,60, que é a mesma coisa que 3,6. O zero após a vírgula não faz diferença, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!